Fique Bem. Fique Bem de hoje com Marcelinho Soares aqui na Rádio Mais, toda sexta-feira. Marcelinho, obrigado pela sua companhia. Obrigado, Carol. Bom dia, né? E Bom feliz dia. por estar aqui sempre. Marcelinho Soares, vamos lá. Tem alguma coisa que você sempre quis aprender na vida e que não conseguiu? Essa é a pergunta da nossa enquete. Olha só como é importante a aprendizagem, os sonhos, as coisas que a gente quer realizar. Isso é importante, a gente manter essa linha de raciocínio e sempre querer aprender coisas novas. Porque quando a gente para, a gente estaciona e automaticamente a gente vai ficando para trás. Sem falar que a gente faz algo que nos dá prazer, aprende algo que a gente quer, isso vai nos deixar cada vez mais vivos, cada vez mais Mas é muito abertos. engraçado o quanto na nossa sociedade hoje as pessoas acreditam que o aprender, o estudar é ir para a universidade, é fazer um curso técnico. Mas existem várias outras formas de aprender, Marcelinho? Mas claro, o próprio processo empírico, o processo da prática, o processo da vivência, o processo da experiência é um aprendizado. Carol, a gente aprendeu coisas lá de trás da nossa infância com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos tios, com aqueles que eram mais antigos. Muitas vezes até na própria escola nós aprendemos coisa com os professores que não é a literatura, que não é a matemática, que não é a geografia, que não é a história. Ensinamentos de vida. Sem falar de que as pessoas muitas vezes, quando elas desejam aprender algo e elas conseguem, elas se realizam. E quando elas querem aprender algo e não conseguem, elas se frustram. E o quanto essa frustração pode servir para gatilhos mentais no futuro. Olha só. O que você gostaria de ter aprendido e não aprendeu? Eu? Por quê? Então, eu tenho uma história, assim, que pra mim ficou muito marcada, Opa. que é a costura. A minha avó era uma costureira incrível. Fazia de tudo que você imaginar, bordados, costura, enfim. E eu pedi pra ela várias vezes pra ela me ensinar a mexer na máquina, overlock, pra mexer na máquina Sim. de costura, pra fazer blusa, enfim, fazer as coisas pra mim. Ou até mesmo, eu comecei com bonecas, né? Eu queria fazer pras bonecas. E depois, mais adulta, eu pedia pra fazer pra mim. E ela nunca conseguiu me ensinar. Ela tinha, assim, ela ficava muito brava, porque ela dizia que eu era lerda, que eu fazia torto, que não tava certo. E ela dizia assim, dá licença daí que deixa que eu faço. Isso. E ela ia e fazia. Exato. Às vezes a facilidade que a pessoa tem de fazer e não tem paciência para ensinar o outro. O método, às vezes, de ensino, o método de aprendizagem, às vezes, é diferente. Né? A capacidade de ensinar, porque ensinar é uma arte. Eu poderia ter ficado traumatizada. Com certeza. Total Com traumatizada. E dizer assim, não quero mais saber de costurar de jeito nenhum. Carol, se a gente for pegar um exemplo muito simples, aprender a tocar violão. Uhum. A quantidade de gente que você conhece, que eu conheço, que quem sabe o nosso ouvinte já tentou aprender violão e não consegue. Não consegue. Por quê? Porque geralmente vão fazendo um violão ruim, com corda de aço, que dói, que machuca o dedo, e não é fácil nos primeiros momentos. Agora, quando é um violãozinho mais calmo, mais tranquilo, com uma cordinha de nylon, fica mais fácil o aprendizado. Olha. As primeiras dificuldades da aprendizagem são as mais impactantes, porque você tem uma curva de aprendizagem. Uhum. A curva de aprendizagem você começa devagar aprendendo, só que quando você entende, você dá um salto na aprendizagem. E aí você se mantém. Para você aprender mais ainda, demora mais. Mas essa primeira curva, ela não é tão difícil de você alcançar, mas as primeiras dificuldades, elas impactam. Se você desiste, se você frustra, aí você desiste igual eu, e sem não quer saber aprender costurar. mais e pronto. Não, né? eu tenho vontade ainda. Olha aí, quem mas sabe? não tem tempo hoje. Só tem que achar uma avó que não seja tão braba. Tem que achar uma né? outra avó, sem ser a minha. Mas a aprendizagem é importante e eu vejo que a aprendizagem é fundamental. Hoje, se nós formos olhar nossa faixa etária, né, Carol? Nós estamos aí com uma faixa etária muito grande, 70 e poucos anos, a média de vida, né? As pessoas chegam... a expectativa de vida está cada vez mais alta. E tem gente que com 80 anos, com 90 anos, e que estão aí, com a mente aberta. Então, assim, ainda em condições de aprender. Então, a gente não pode parar de aprender nunca. Moral da história. A gente tem que sempre se colocar à disposição de aprender coisas novas. Exato, porque afinal de contas todos nós estamos aprendendo dia após dia. E não só aprendendo, ensinando também. Isso é maravilhoso. Essa troca que é lindo, né? Essa troca que é linda. Marcelinho Soares, para quem quer entrar em contato com você... Marcelinho Soares, oficial nas redes sociais. É uma alegria poder receber todo mundo. Entra em contato com o Marcelinho, tem treinamento para empresa e palestras, muito mais. E aí a gente vai trabalhando. Valeu, Marcelinho, obrigada. Obrigado, um abraço.